Bom sábado. Título da lição, verso. Cristo e o sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Ok. O texto é de Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. Antes da gente discutir a lição, vamos lá para o auxiliar. Quais eram os objetivos da lição dessa semana, o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do estudo da lição. Então, o primeiro objetivo de conhecimento, o que era para a gente aprender na lição dessa semana? E o sábado ainda é um símbolo da criação e é também um símbolo da redenção. Ok? O primeiro objetivo tem a ver com a continuidade da lição da semana passada. Ok? Semana passada estudamos sobre o quê? O que estudamos semana passada? Oi? Estudamos as bem-aventuranças, na realidade a segunda parte dela do Sermão da Montanha, que tem a ver com a lei. Ao estudarmos aquilo ali, descobrimos lá pelo verso, entre os versos 17 e 20 do Sermão da Montanha, que a lei tem uma vigência. Qual é essa vigência? A vigência é até que céu e terra passem. Portanto, o objetivo inicial da lição dessa semana, que o sábado é um símbolo da criação e também um símbolo da redenção, é o ponto de ligação entre esses dois modelos. O sábado surge na criação, Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3, e se estende até onde? Até a redenção. Ele faz a ligação entre esses dois fenômenos. E no meio desses dois fenômenos está a lei, da qual o sábado é o centro. Ele liga os dois pontos, o surgimento de uma terra sem pecado, o aparecimento de uma terra sem pecado outra vez, novos céus e nova terra. No centro da lei, ele liga o período do pecado ao período da redenção. Ele liga esse processo mostrando que no centro dessa lei está aquilo que é permanente. Curiosamente, não só o sábado está no centro da lei, mas no centro da lei, sobre o aspecto de Deus está o sábado, sobre o aspecto humano está que mandamento? O quinto mandamento. Os únicos mandamentos que não têm um não. Que não começam da forma como os demais mandamentos. Porque eles não têm a ver com o mundo de pecado, eles têm a ver com o mundo sem pecado. O mandamento que liga o ser humano, que é o quinto mandamento, é a expressão clara da devoção do ser humano a Deus. Éden, sem pecado. O mandamento quarto é a devoção desse ser humano a Deus no sentido daquilo que Deus nos manda. Esses dois mandamentos ultrapassam o fenômeno do pecado. Quando novos céus e nova terra surgirem, esses dois mandamentos permanecem em vigor. Esses dois mandamentos são eternos, como o Éden é eterno. As coisas que vieram do Éden e que permanecem na perfeição, mesmo no mundo de pecado, ultrapassam a redenção. Então, o primeiro objetivo da lição tem a ver com esse conhecimento todo, de como essa ligação se processa através do sábado. O objetivo seguinte, que é o sentimento que deveria resultar da compreensão disso, qual é? Experimentar o sábado como um tempo de refrigério e libertação. Portanto, enquanto vivemos nesse mundo, a oração do Valdecir se materializa. Vivemos num mundo de desgoverno, vivemos num mundo de dificuldades, de ansiedade, de incertezas. E essas incertezas, ansiedades, dificuldades, desgoverno, pesam sobre nossas costas com as mazelas do mal, os efeitos colaterais do mal. Esses efeitos colaterais do mal, em alguns momentos da nossa história, se não quase todos, nos deixam cansados, nos deixam esgotados. Daí a necessidade de um refrigério. Também esses mesmos fenômenos nos prendem. Nos prendem às necessidades desse mundo, às coisas desse mundo, às dificuldades desse mundo. E esse aprisionamento também carece de libertação. Então, o sentimento resultante de compreender o que significa de fato o sábado nos traz refrigério, nos traz libertação. Qual seria a prática? Uma vez que descobramos que o sábado tem esse sentido, tem esse efeito. Encontrar prazer em guardar o sábado. Ok? O objetivo último, que é a prática, é: se eu sei que eu tenho algo que pode me libertar e me refrigerar, dentre as dificuldades diversas que a gente tem, bom, o efeito colateral qual seria? Se eu não fosse louco,
o óbvio seria, com prazer, usufruir disso. Com prazer, aproveitar-se disso. A menos que eu seja maluco e queira continuar com o peso nas costas. Então, esse é o desenho da lição dessa semana. Posto isso, vamos para a lição. Então, agora sim a gente volta para o verso. O verso de Marcos 2, versos 27 e 28, traz a seguinte proposta: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Bom, qual é o desenho desse verso? O que ele traz de lição para a gente? E no contexto daquilo que vimos nos temas da lição, o que significa esse verso? Bom, primeiro a questão da definição de quem está sobre quem e prioridade nas coisas. Daí, se a gente lembrar da historinha da criação, fica fácil lembrar o processo. A criação ela tem um primeiro compartimento, dividido lá em dias, e esse primeiro compartimento dividido em dias aponta na direção dos elementos necessários para a criação daquilo que seria o auge do modelo. Toda a criação, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia e sexto, a primeira parte, tem um único objetivo. Qual é esse objetivo? Servir ao homem. Aí Deus vai lá e cria o homem. Daqui para trás eu tenho um modelo hierárquico. Tudo que está daqui para trás serve ao homem. E o homem serve a quem? Então eu fecho a criação com uma referência hierárquica a quem o homem responde. E esse homem responde a Deus. Essa resposta do homem a Deus, esse modelo de resposta do homem a Deus é a primeira questão envolvida no sábado. Portanto, o sábado foi feito por causa do homem, por quê? Qual é o motivo? Para que o homem compreendesse quem é Deus e estabelecesse esse modelo. E por isso Deus separa um tempo que é só para isso. Portanto, o objetivo do sábado está na centralidade daquilo que foi a criação do ser humano. A identidade do ser humano. Você é filho de Deus. Esse é o desenho do sábado. E não o inverso. Bom, se não é o inverso, o que significaria o inverso? A inversão desse modelo. Quem é que está debaixo de quem? O sábado é uma referência interessante para se perceber domínio. Enquanto o homem domina aqui para trás, Deus domina tudo. E o ser humano, como filho de Deus, domina tudo que está daqui para trás, porque é filho de Deus, mas não é Deus. A inversão produzida pelo pecado produz exatamente esse efeito aqui. O homem se torna Deus. Deus de si mesmo, Deus de tudo. O homem se torna a medida de todas as coisas. A referência seguinte do texto de Marcos é, bom, se o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, quem é o dono do sábado? O filho do homem. E o filho do homem é Deus. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Okay? Esse é o desenho da criação. Posto esse desenho, agora a gente vai para os exemplos que a lição retrata. A lição vai trazer algumas situações do tempo, do período de Jesus, e como Jesus se comportou frente a essas situações na resolução daquilo que seria a inversão que o ser humano produziu no sábado. A gente já viu duas lições aí para trás, que a atitude humana, na tentativa de se distanciar do descumprimento da lei, produziu um efeito colateral. Ou seja, aqueles 400 anos em que Deus não mandou profeta em Israel, entre o cativeiro babilônico e a vinda de João Batista, aquele período de 400 anos produziu um efeito colateral na vida do povo de Israel, que foi criar aquele cercadinho de leis ao redor da lei de Deus, na tentativa até legítima, no sentido humano do termo, de distanciar a possibilidade do descumprimento da lei. Só que isso distanciou tanto que o ser humano já não enxergava nem Deus e nem a lei, só suas práticas. E a partir daí, ele passa a ser a medida da legislação.
e não mais Deus. No momento em que isso acontece, todas as coisas se desvirtuaram. Na lição da semana passada, vimos para onde isso caminhou, a tal ponto de que já não se enxergava mais o que era a lei de Deus. E agora vem Cristo para quebrar todos esses paradigmas humanos criados nesses 400 anos. E ele começa um a um derrubar esses desenhos humanos, essas estruturas humanas que distanciaram o ser humano de Deus. Daí a forma como Jesus agia frente à abordagem judaica do seu tempo, em relação ao sábado, em relação às outras questões que envolviam a guarda, a observância do sábado. Diga. A gente sabe que ele vai continuar fazendo o sábado no céu, na nova terra. Mas o sábado foi criado para a gente mesmo, os anjos não guardavam o sábado no céu. Até onde a gente tem desenho bíblico para isso, ou desenho profético para isso, o sábado é daqui. Até porque o sábado está vinculado a uma estrutura. Que estrutura é essa? Sistema solar. Ah, não está ligado ao sistema solar. Está ligado ao quê? Só não está ligado a nada, é uma ordem. Bom, se é uma ordem, está ligado ao quê? Está ligado a isso. Ou seja, sábado é uma arbitrariedade. Se é uma arbitrariedade, para quem foi feita essa arbitrariedade? Para o planeta que foi criado em 6 dias e concluído no 7º. A menos que outros lugares do universo tenham sido criados com a mesma referência, o sábado é seu. Ele é único. Lembra que Deus é onisciente, certo? Bom, se Deus é onisciente, o que ele está vendo na história? O desenho inteiro dela, e não só um pedaço. Vendo o desenho inteiro, o que Deus faz? Cria referências. Para que essas referências? Qual outro lugar do universo tem a expressão Filho do Homem? Conta para mim. Qual outro lugar no universo tem a expressão Filho do Homem? Tem algum? Faz sentido para algum outro lugar do universo chamar Cristo de o Filho do Homem? Não. Faz sentido para quem? Para o lugar onde tem o homem. Faz sentido aqui. Portanto, essas coisas fazem sentido para a gente, não fazem sentido para o resto do universo. Não significa que o resto do universo não observe Deus, não guarde Deus, não referencie a sua existência em Deus. Significa única e exclusivamente que este lugar tem uma referência para isso. Por quê? A história do final é que vai revelar por quê, e não a história do durante. A história do durante só dá algumas pequenas pinceladas nesse processo. Quando a gente cruzar a linha, é que a gente vai assistir o porquê completo. Agora imagina, só divagando, né? Fora da inspiração, imagina para o resto da eternidade, todo o universo, lembrando de que história? Da criação? Não, qual a história? A redenção. Então o universo inteiro, uma vez a cada semana, arbitrária no universo, porque semana não depende de sistema solar, não depende de sistemas de galáxias, não depende de nada. Semana é uma contagem arbitral de dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo é 7. Não tem nada controlando isso, a não ser a vontade de quem serve a Deus. Imagina, para o resto da eternidade, todo o universo se reunindo aqui. Porque quando o texto de Isaías 66, que é o que fecha a lição lá de quinta-feira, quando o texto de Isaías 66 se cumpre, qual é o lugar onde todos vêm adorar a Deus? Em que lugar é esse? No seu santo monte, no seu santo templo. Onde fica isso? Monte das Oliveiras se fendeu em 2, Cidade Santa desceu e pousou sobre ele. Ou seja, todo o universo se reúne uma vez a cada 7 dias para adorar a Deus no seu santo monte. Por quê? Não vai caber. Bom, Deus vai dar um jeito de caber. Se ele consegue dar um jeito de voltar e numa terra redonda todo mundo vê ao mesmo tempo, ele vai dar jeito de caber. Ele tem como dar jeito de resolver essa coisa. Pastor, nós sabemos que o sábado Deus santificou, né? A palavra santificar nós sabemos que separou, né? Quer dizer,
quando eu sou separado para uma missão, como o senhor como o pastor aqui e outros, ele torna santos, né? Só que um dia essa santidade pode passar, né? Porque se eu não quiser mais servir a Deus, eu não sou mais santo. A Bíblia TEB, a TEB, que é uma Bíblia católica, mas ela deixa uma coisa muito importante aqui sobre a abolição do sábado, né? Ela fala que o sábado é um memorial sagrado, tanto em Gênesis, Deuteronômio e Êxodo. Eu vi num dicionário, não lembro qual, a palavra sagrado é uma palavra eterna que não passa. Então, se ela não passa, ninguém pode abolir o sábado. Sim, mas ele não foi abolido. Pois é, Essa é a mas questão. não. Não será. Ele não foi. As pessoas falam que foi abolido os mandamentos. Quem sábado, fala não não os é, mandamentos. quem fala não é a TEB. Não, eu sei, não é Quem a fala que foi abolido é o mundo evangélico pós-reforma. Isso, justamente, né? Então, a gente também não está falando, né? Mas então, o sábado, ele não vê isso, o sábado não pode passar. Sim, mas para a Igreja Católica o sábado não passou. Pois é, por isso. Ele só foi trocado de lugar. Pois é. E Ele justamente continua a válido. Igreja Católica está falando isso. Sim, que é, não porque passa. se ela não falar isso, se ela não disser isso, ele tem um problema sério na doutrina. Qual é o problema? De que o domingo é sagrado. E o único jeito de ele ser sagrado é o mandamento não ser abolido. Por isso a igreja guarda os mandamentos. Quem deixou de guardar os mandamentos não foi a Igreja Católica. Foi a igreja dita protestante, o mundo evangélico pós-reforma. Esse sim deixou de guardar a lei. Não foi a igreja. O que a Igreja Católica fez foi simplesmente mudar a referência. Quem passou a ser a referência de Deus? Essa passou a ser a referência. Ou seja, isso que a gente desenhou aqui passou a ser assim. É só isso que mudou. Em vez de ser uma referência assim, Deus passa a estar sujeito à igreja. Tudo que a igreja disser, Deus é obrigado a fazer, é obrigado a aceitar. A única coisa que mudou foi isso, a autoridade de Deus está subjugada à igreja. Está aqui embaixo. Mudou o fenômeno. É só isso. Mas a lei continua em vigência, a sacralidade do sábado continua em vigência, mas como é a igreja que define que dia cai o sábado, lembra, o sábado é arbitral. Tem alguma referência no sábado que seja astronômica? Não, ele é arbitral. Quem o define é Deus. Quem é Deus? A igreja. No momento que você inverteu a lógica, a igreja pode fazer com o dia o que quiser. Ele continua sagrado, continua necessário na observância, eu só mudei a referência. Só isso. Ao mudar a referência, eu digo quem manda. Se é Deus quem manda ou se sou eu quem manda. Eu inverti o texto de Marcos 2. Em vez de ser o sábado por causa do homem, é o homem por causa do sábado. Só inverti a referência. Só isso que aconteceu. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao que você falou há pouco. Eu tenho uma dúvida muito grande a respeito disso. Quando diz lá que de um sábado a outro virá toda a carne mensurada, a gente, quando usa isso, eu trabalho de domingo a domingo, por exemplo. Quer dizer que a pessoa não trabalha só no domingo, trabalha todos os dias. Sim. E esse de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra, não seria todos os dias? Sim. A referência é essa. Mas a referência que marca esse todos os dias continua sendo a mesma. O que fecha de um dia ao outro? O que fecha de um dia ao outro? Não é o pôr do sol. No texto dele. O que fecha um dia, o que fecha a expressão de um lugar ao outro? O sábado, ou seja, a referência qual é? Quantos dias eu posso vir à igreja? Todos, ela está sempre aberta. Agora, quando Deus está para o processo do culto? Qual é a referência? Essa é a questão que está no verso. Ou seja, quando eu pontuo de um sábado ao outro, embora o templo esteja aberto todos os dias da semana, lembra? Nós estamos falando de Israel físico em Isaías 66. Se Israel cumprisse as promessas de Deus, a promessa de Deus seria cumprida fisicamente em Israel. Os teus dias serão fartos, teus velhos morrerão com longos dias. Lembra? A estrutura toda de Isaías 65, 66 tem a ver com Israel físico em primeira instância.
Se tem a ver com Israel físico em primeira instância, quando eu falo de um sábado ao outro, que referência eu estou dando a Israel? O templo está sempre aberto. O que promessa isso tem na mente de um israelita? Jerusalém não será destruída. O templo continuará com as suas portas sempre abertas. Mas qual é a referência sagrada desse templo? De um sábado a outro. De uma lua nova a outra. Que referência é essa? Um sábado a outro, criação. Uma lua nova a outra, toda a história das festas de Israel que apontavam para libertação. Mas são as duas referências que estão sendo pautadas nesse verso. Agora vai para a nova terra, onde eu não tenho nem criação e nem libertação. Eu tenho o quê? A eternidade de redimidos. Portanto, recriação, redenção. Quando eu tenho esse foco, o que marca esse foco? Recriação, sábado. Redenção, a lua nova a outra. Entenderam o que está acontecendo? Ele está usando um exemplo que serve aos dois modelos, ao Israel físico e ao Israel espiritual. O que você falou é fato. A grande promessa é: não haverá mais portas fechadas na casa de Deus. Mas qual é a referência? O dia sagrado de Deus. Essa é a permanência. Eternidade a eternidade. Bem lembrada a observação. Então, Moisés, concluindo o pensamento prático, o refrigério, hoje, todos os dias, porém, pontual, sábado. O refrigério, no sentido da revigoração, do ligar com a criação, o sábado. No sentido da comunhão, todos os dias. Lucas responde isso de forma bem clara ao dizer: todo dia o que eu faço? Tomo a cruz e sigo. No sábado eu faço o quê? Eu tomo a minha cruz e sigo? No sábado eu entrego a cruz e falo: preciso de ir. Entendeu a diferença? Recriação. E na eternidade não é mais apenas refrigério, e sim o tempo, a eternidade será para sempre o refrigério. Aqui é temporário. Sim. Por um tempo, lá eternamente. Vai eterno. Agora, nós necessitamos desse tempo agora. Não nos dá direito de magoá-lo, de transgredi-lo de forma alguma. É mais do que mágoa e transgressão. Né? A descendente que é problema. É mais do que mágoa e transgressão. O processo é bem mais amplo do que isso. Entendeu? É ligação mesmo. Então, quando a gente vai, aí a gente já está na segunda parte do bloco da lição, quando a gente vai para o sábado, qual é a essência dele? Adoração, ou seja, o reconhecimento do ser humano para com Deus, e o que mais? Descanso, refrigério. Descanso do quê? Da oração do Valdecir. Descanso disso. Descanso do desgoverno, descanso das dificuldades, descanso das coisas que o mundo impõe, das incertezas. O sábado é o dia que você dá um bico na agenda e esquece o resto. Todos os problemas vão voltar para seu colo quando? No domingo pela manhã. Para alguns, após o pôr do sol do sábado à noite. Os problemas voltam para o seu colo no exato horário que o sol se põe. Mas por 24 horas na semana, você deu um bico na agenda e que se exploda o mundo com os seus problemas. Esse é o desenho do sábado. Por isso ele é um refrigério, é um descanso. E ao mesmo tempo é a adoração, é o reconhecimento de que não há agenda maior do que Deus. Não há agenda humana que supere a agenda de Deus. Aliás, a agenda de Deus deveria se perpetuar. Como ainda não dá, pelo menos por 24 horas. A agenda de Deus está ali. Dentro desse contexto, então, qual o verdadeiro significado do descanso? É só tirar a carga dos ombros? Não. O descanso é parar. Encerra o processo. Dá um bico literal na agenda. Para. Desliga. Essa cessação está atrás do processo do descanso, que é o significado lá no original do processo. Quando Deus descansou. Deus não cansa. Deus para. Para tudo o que está fazendo para uma atenção. Qual é a atenção?
o ser humano criado. É curioso você pensar assim, né? Que o universo inteiro está rodando e Deus para vir à Terra. O sábado era isso. O universo todo continua rodando. Estou ignorando a questão da onipresença de Deus, mas o universo todo para. Não, o universo continua. Quem para? A gente para, Deus para e vem. Ele dá um bico na agenda dele, a gente dá um bico na nossa e durante 24 horas, comunhão com Deus. Dá para pensar isso no Éden? Todos os sábados. Lembra? Jesus vem até todos os sábados para conversar com seus filhos. Mais do que isso, ele ainda vinha todos os dias, na viração do dia, para fazer o pôr do sol com eles. Esse era o desenho da criação. Era o desenho do Éden. Quem que levantou a mão que eu não... Então, na nova terra não vai ter política, tribulação, essas coisas que a gente Sim, tem. portanto, vai ter a cessação. Não vai ter essa necessidade de descansar, de tirar o descarrego. Sim, mas vai ter que necessidade. A herança puramente brasileira. Então vai ser um objetivo maior, vai ser só mesmo adorá-lo. Não, vai ser parar. O sábado volta ao sentido original. No sábado eu paro. Para o quê? As minhas coisas, e agora me volto para quê? Para as coisas de Deus. Então ele tem o sentido de cessar, o sentido de parar. Não seria uma coisa monótona, seria um dia igual a outro. Seria um dia igual a outro qualquer. Então eu paro e muda a agenda. Mudou a agenda, mudou o sentido daquele dia. Okay? Independente da questão de que eu não canse mais, eu preciso parar. E quando eu paro e mudo de foco, que foco eu recupero? A de que eu estou ali por uma questão. Qual é a questão envolvida? Deus me salvou. Deus me redimiu. Deus me trouxe para cá. Portanto, o sábado continua com um sentido para o resto da eternidade. Também a gente seria igual ao povo de Israel, né? Vai em um tempo que até esquece. O sentido das coisas. Por que está fazendo aquilo? Exatamente. Esse é o contexto. Agora, Moisés, raciocinando em cima de tudo isso, para os seres anjos não caídos, para eles é uma admiração, por certo, muito grande, essa sensação aqui na Terra, e sobretudo a herança, ou a lembrança eterna desse sábado. Agora, qual seria a participação deles? A mesma que está sendo feita. O mais interessante até do que isso, a própria situação da criação da Terra e a sequência do desenrolar do plano da redenção é um aprendizado para o universo inteiro. De quem é Deus, quais são suas características. Cada ponto desse vai derrubando alguma das acusações feitas por Satanás contra Deus. A primeira de todas elas é de que Deus é um tirano. E quando você vê pessoas servindo a Deus e recuperando-se em Deus, reconsagrando-se a Deus, mantendo comunhão e sendo testemunhas do amor de Deus, o universo vai marcando nas suas fichas os pontos de derrubada das acusações de Satanás. Isso vai construindo, vai sedimentando uma visão correta de quem é Deus. E curiosamente, Deus não sai em defesa própria. Deus não sai para dizer quem Ele é, no sentido de defesa pessoal. Deus simplesmente espera. Ele só espera. Ele parou, entre aspas o que eu estou falando, ele parou as atividades do universo e está esperando. Esperando pela decisão de cada pessoa nesse conflito. Cada pessoa que decide a favor de Deus nesse conflito, o que acontece? Se torna a sua testemunha. Não é esse o desenho bíblico? Nós somos testemunhas. Testemunhas do quê? Do amor de Deus, contra a acusação de Satanás de que Deus é um tirano. Por quanto tempo seremos testemunha? Por toda a eternidade, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra. Por toda a eternidade, as testemunhas de Deus ministrarão no seu templo ou fora dele, apontando na direção: Deus é amor. Últimas 3 palavras do grande conflito. Okay? Esse é o desenho. Então, uma dúvida que eu tenho. Deus, mesmo no mundo não caído, Ele também parou de criar
uma vez que ele é Deus criador. Eu não entrei nesse mérito, embora particularmente eu acredito que sim, ele tenha cessado durante um tempo até que a história se resolva. Particularmente eu creio, mas é uma questão fora da inspiração, é um pensamento meu de que Deus tenha parado a atividade assistindo o debate entre o pecado e a santidade dele. Essa é a impressão que eu tenho. Certeza? Só quando a gente chega lá para descobrir. Mas a impressão que me dá é que de alguma maneira Deus também parou. Como o tempo fora daqui não é o tempo para a gente, ou seja, para quem vive fora da nossa história, o que foram os últimos 6.000 anos? Percebe? Para quem vive fora daqui, da realidade temporal do pecado, o tempo só segue. Não há referência temporal. Para a gente é que tem. Então 6.000 anos para a gente é uma eternidade. 6.000 anos para o universo é isso. Portanto, uma paradinha de 6.000 anos não é grande coisa para o universo. Essa é uma impressão que eu tenho no desenho do que a gente lê, mas não dá para ter certeza disso. Deus pode ter continuado? Sim, pode ter continuado criando, e isso não faria a menor diferença no sentido processual da história. Mas me parece que, de alguma forma, Deus assiste a cena. Aguarda a resolução, o desfecho de tudo isso. Para voltar a criar a partir de onde? Daqui. Mas isso é só uma impressão. Tá? Não tome isso como verdade, porque não tem referências para isso em canto algum. Tá? Agora, o que acontece no fim dessa história? Então, se a gente olhar o sábado por essa perspectiva, ele muda de tom, muda de matiz. O que o sábado passa a ser? Primeiro, além de descanso e adoração, ele passa a ser a grande centralidade da alegria humana, porque é a única coisa perfeita que sobrou do Éden, o tempo. Esse cai sobre todos da mesma forma, sem nenhuma interferência do pecado. Todos os outros elementos da criação que estavam nos 6 dias foram afetados pelo pecado, menos o tempo. O tempo é igual para todo mundo, está disponível para todo mundo, assim como o sábado é igual para todos e nos iguala a todos, na perfeição da criação. Portanto, a cada semana eu tenho a chance de beber da perfeição outra vez. Portanto, o sábado é um dia de alegria e não de tristeza. Ou seja, o sábado não é um incômodo, parou minha agenda, eu vou ter que parar um dia para fazer outras coisas. Bom, se esse é o foco, então eu não conheci Deus. Se eu prefiro as agruras da vida ao descanso do sábado, eu não entendi nem quem é Deus e nem o que é o sábado. Porque se eu entender isso corretamente, o sábado é um dia de alegria, de refrigério, é o dia de parar, é o dia de mudar o foco, é o dia de viver outra vez, porque o resto não é vida, o resto é desgraça. Por mais que eu viva a comunhão com Deus nos outros 6 dias, vida de verdade só acontece no sábado. Portanto, há uma mudança de contexto que deveria permear a nossa perspectiva do sábado. E, portanto, o sábado tinha que ser um dia de alegria e não aquele peso que estava no judaísmo dos dias de Cristo. Ou seja, o sábado precisava ser visto assim. E os judeus criaram tantas coisas sobre si para não pecar contra Deus no sábado, entre aspas, o que eu estou falando, que o sábado se tornou um peso. Eu ficava me policiando para saber, posso ou não posso fazer isso? Posso ou não posso fazer aquilo? Posso ou não posso? E é curioso porque isso vem até os nossos dias, a gente continua perguntando as mesmas coisas. O que eu posso e o que eu não posso fazer no sábado. Isso se chama regime de exceção. Toda vez que alguém me faz uma pergunta dessa natureza, o que ele quer como resposta? Ele quer saber qual é o tamanho do cercadinho. Isso é regime de exceção. Eu quero saber o tamanho do cercadinho para saber até quão pertinho da borda do cercadinho eu posso ir. Então, se eu digo, pode fazer isso, é um passo que ele dá do centro para a borda do cercadinho. Se eu digo, não pode fazer isso, é uma frustração porque o cercadinho chegou no nariz. Isso é regime de exceção. O sábado não é isso, nunca foi. Aliás, a única coisa que eu não posso fazer no sábado, qual é? É essa. O que diz o mandamento? Não farás nenhuma
obra, nem tu. Lembra só a historinha? A única coisa que eu não posso fazer no sábado é essa. Todas as demais eu posso. Todas as demais são para quem? A essência do que Jesus está dizendo é isso. O sábado é um dia onde eu me desligo de mim mesmo, do meu modelo egoísta, para me ligar com quem? Em primeiro lugar, com Deus. Para fazer o quê? Amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu tenho desculpa durante a semana que não dá tempo de amar o próximo, no sábado eu simplesmente não tenho nenhuma desculpa. Porque no sábado, todas as coisas voltadas para mim mesmo cessam. E todas as coisas voltadas para o outro começam. As únicas coisas voltadas para mim mesmo, legitimadas no sábado, são aquelas que têm a ver com o quê? Com a minha sobrevivência. Pode comer no sábado? Pode. Está liberado comer. Passa pelo milharal e come, porque está liberado comer no sábado. As coisas que têm a ver com a minha subsistência estão liberadas no sábado. Que subsistência? A direta e primária que está dentro do Éden. Estica a mão, pega o fruto e come. Todo o resto é trabalho. Todo o resto, pode olhar. Todo o resto das coisas que a gente faz é trabalho. E no Éden não precisava disso. Bastava esticar a mão e comer. A terra produzia. Produzia para quem? Para quem ela foi criada. Tudo foi feito para ele. E isso aqui também, na mesma dimensão. Então, esse é o desenho do sábado. Então, perguntas dessa natureza, o que eu posso e o que eu não posso fazer, elas já estão respondidas, não preciso perguntar de novo. Toda vez que eu pergunto de novo, o que eu estou querendo? Alargar o cercadinho. É isso que eu quero. Aliás, não é só esse grupo de perguntas. Todas as outras perguntas seguem a mesma dimensão. Começa a reparar. Os adultos pararam de perguntar, porque isso é natural, né? Os adultos, eles, quando vão ficando mais velhos, vão parando de perguntar as coisas com medo da resposta. Os jovens ainda perguntam muito, porque ainda estão vivendo o processo, ainda não terminaram de matar a capacidade de perguntar. A educação tem esse efeito colateral, né? Quanto mais longe a gente vai na educação, menos pergunta a gente faz, porque a gente tem medo da resposta. Mas os jovens ainda perguntam muito. Então, posso ou não posso ir ao cinema? Posso ou não posso fazer tal coisa? Posso ou não posso fazer tal coisa? Todas essas perguntas têm a ver com o quê? Eu quero alargar o cercadinho, porque eu acho que o cercadinho existe. O problema é só esse. Eu ainda acredito que o cercadinho existe. E quando eu olho para Deus, o que eu descubro? Não existe cercadinho. Aí você vai falar, mas então, para que serve a lei? Simples. A lei é que me liberta do cercadinho, para me mostrar que o universo é meu. Toda vez que eu descumpro a lei, eu crio um cercadinho. Se eu mato alguém, o que acontece? Eu criei um cercadinho. Assim, ó. Se eu minto para alguém, o que acontece? Eu criei outro cercadinho, porque eu vivo fugindo da mentira. Toda vez que eu descumpro a lei, eu crio o cercadinho. E aí eu começo a fazer pergunta, posso ou não posso? Porque eu quero alargar o cercadinho, porque eu não nasci para viver no cercadinho. Eu nasci para ser livre, totalmente livre. O problema é que eu insisto em me desligar de Deus e criar cercadinhos. E aí eu começo a fazer perguntas dessa natureza. Quando eu mudar essa regra do jogo e começar a perguntar as coisas certas, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu acabei com o cercadinho. Terminou o cercadinho. Não existe mais limitação. Mas é muito cômodo também, né? Quando eu tenho uma dúvida, Pergunta para o outro. ao invés de eu responder o que diz em Tiago 5, você tem dúvida? Peça a Deus que responde. Eu não quero a minha resposta. Eu quero que jogar essa responsabilidade para você. Pode ou não pode? Aí, se você disser que pode, eu digo, bom, ele que pode. disse. Eu estou tranquilo, eu vou fazer porque ele falou que pode. Então, o cercadinho é responsabilidade, além de ser um cercadinho, é sua. É minha responsabilidade. Os jovens que me acompanham sabem disso. Toda vez que me perguntam esse tipo de coisa, qual é a minha resposta? Está perguntando para a pessoa errada. Pergunta para quem? Para quem tem a resposta. Porque se eu disser pode, você vai dizer que foi eu que disse. Se eu disser não pode, você vai julgar se eu tenho competência para dizer não pode. E aí você vai contemporizar com o processo. Ou seja, não tem saída.
Não tem saída. Como é que essa regra fecha? Tua última pergunta e eu fecho a lição. Ainda bem que eu não sou jovem. Eu vou brincar, o senhor teve a sorte de não passar pela academia. Se tivesse passado pela academia, tinha parado de perguntar. Todos nós temos uma identidade. Sim. Ou falsa ou verdadeira, né? Sim. Esperamos que seja sempre verdadeira, né? Eu acho que, na minha opinião, sempre o sábado é a identidade de Deus e verdadeira. Se eu responder que sim, eu vou estar limitando Deus. Então eu vou responder que não, mesmo tendo entendido o que o senhor quis dizer. O sábado não é a identidade de Deus. O sábado é simplesmente um momento de relacionamento com Deus para que eu descubra qual é a minha identidade. Mas ele fala quem criou O sábado me mostra quem é o dono das coisas, mas não me mostra a identidade de Deus. A identidade de Deus só tem um lugar onde eu encontro. Não. A Bíblia é clara nisso. Aonde está a identidade de Deus? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, se você quer descobrir a identidade de Deus, só tem um lugar onde você vai encontrar: Jesus Cristo. A criação é parcial, ok? Ela me mostra o Deus criador, mas não me mostra o Deus total. O sábado também é parcial. Ela me mostra o Deus santo e perfeito, o Deus que ama, mas não mostra tudo de Deus. Se eu quero descobrir tudo de Deus, só tem um jeito: encontrar Deus. Na pessoa de Cristo, o Deus revelado. Aí eu encontrei Deus. Então, assim, eu entendi a sua proposta, ela caminha na direção correta, mas a identidade que eu descubro no sábado não é a de Deus, é a minha. Agora, quando eu encontro Jesus, eu encontrei a identidade de Deus. Por isso a salvação tem uma centralidade em Cristo. E a criação também, e a redenção também. É Cristo quem criou, é Cristo quem morreu, é Cristo quem vem para redimir, é Cristo quem conviverá conosco por toda a eternidade, mesmo Deus estando lá. Então esse é um desenho completo da história. Portanto, como é que termina a lição? O sábado é um tempo de cura e um tempo de nova criação. Enquanto terra, ele é um tempo de cura das coisas daqui. Enquanto redenção, ele é o tempo de cura das coisas do pecado, de forma completa. Por que Jesus curava no sábado? Para deixar bem claro, em primeiro lugar, essa distinção. Em segundo lugar, a ligação do sábado com a redenção. O sábado é a minha expectativa de que as coisas serão resolvidas em definitivo. Portanto, o sábado é um dia de alegria, porque eu fui curado e liberto dos meus pecados. Lembra das frases de Cristo nas curas? Teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Todas essas questões estão ligadas à cura do efeito colateral do pecado e à cura da essência do pecado, que é o egocentrismo. Dentro do desenho de apontar para a eternidade, aí a lição fecha com alguns textos para a gente relembrar o que será a redenção. A redenção resolve os pecados, a redenção resolve a morte, a redenção resolve o aprisionamento do pecado, resolve o domínio de Deus, a redenção resolve todas as coisas. E a marca dessa redenção continua sendo o mesmo sábado. Isaías 66 termina o processo. Na lição de quinta estava o texto de Isaías 66, 22 como referência, porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E aí, como é que fecha o pacote? De um sábado a outro, de uma lua nova a outra, toda a carne virá perante mim adorar. Então, o desenho da redenção se materializa na continuidade da comunhão com Deus. Portanto, o sábado deveria envolver todas essas perspectivas. Cada vez que chega um sábado, eu deveria me lembrar do quê? Fui criado por Deus, o pecado me afastou dele, mas Deus permanece próximo a mim, desde que eu o procure no seu santo dia. O sábado aponta para a situação da necessidade de continuidade com Deus para sobreviver à vida humana no pecado. O sábado aponta para o futuro na esperança de que vai acontecer o quê? Todos nós seremos redimidos em Deus. O mesmo Deus que criou volta para recriar. Seremos novas criaturas, transformados num abrir e fechar de olhos ou ressuscitados, transformados, para viver eternamente com Ele. A longevidade eterna dos dias. Esse é o desenho do sábado.
razão pela qual Satanás ataca o sábado. Número 1, eu perco a minha identidade. Número 2, eu perco a referência de quem é Deus. Eu me torno Deus. Número 3, eu perco a redenção. Que esse seja o nosso foco a respeito desse dia, mais do que um dia qualquer, um dia que mostra quem somos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Que Deus os abençoe, me abençoe, é o que eu espero para todos nós, até que esse sábado completo chegue outra vez. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu santo dia, recuperando nossas energias, relembrando a nossa identidade, mas principalmente renovando nossa esperança da brevidade da Tua vinda. Dá, Senhor, que o sábado eterno possa ser uma realidade, se possível ainda em nossa geração, e para isso nos concede poder, para que possamos pregar o Teu Evangelho e abreviarmos a Tua vinda com isto. Isso é o que te pedimos, confiado nos méritos de Jesus e em nome de quem oramos. Amém. Say